Espírito Corcânio diz assim: como sofres, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique Deus nessa parte. Pedro 4,16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas gratificadoras e santificantes. Temos que recebem a calúnia transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando os companheiros às perturbações que a assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Os corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem a porta da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade da edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo à precipitação de companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. As criaturas sofrem no cadinho experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristão, glorificando a Deus. Bom, vamos então fazer uma prece para nós iniciarmos nossa pregação. Vamos fechar nossos olhos, sentir a presença divina do Criador, de Jesus Cristo, do nosso patrono Chico Xavier, e dos mentores espirituais, dos espíritos, hoje também para receber orientação, e nada dos espíritos encarnados sair daqui da hora que chegou. Rogamos a Deus nesse momento que nos ilumine a transmitir aos presentes o ensinamento e a edição realizada. Hoje sim, que assim seja. Tinha na pauta que eu ia falar sobre esse assunto, e hoje, fazendo a palestra aqui, eu achei ele é muito extenso. O livro dos Espíritos, do Evangelho, no livro dos Médiuns, basicamente todos os itens têm alguma coisa sobre a obsessão. A obsessão fala das coisas sobre tudo que nos aconteceu em todas as nossas vidas, por isso que ela diariamente é uma obsessão. Eu estava conversando com o Marcelo agora há pouco, que na sessão anterior ele se assou talvez pelas obsessões que aqui, que às vezes no próprio passe alguma coisa, alguma pessoa nos transmite alguma coisa diferente, através de pensamento ou energias negativas. Então hoje eu fiz uma pesquisa bem abrangente sobre a obsessão, mas ela bem estrita, então ela vai ser meia compacta por causa do tempo, que seria lá aqui umas 2 horas para nós entendermos o que seria. Eu pesquisei na internet, na Wikipédia, você sabe, todo mundo clica na internet, quer saber algum assunto didático, tu clica nesse site aí, tu tenha o que é feito didaticamente. Eu pesquisei também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro doutrinário, e no livro dos Espíritos e no livro dos Médicos, o assunto de obsessão. E um assunto ele vai completar outro, então vocês vão ver como desde o princípio. Então no dicionário, o Aurélio mesmo, não foi na internet, segundo o dicionário, o vocábulo obsessão origina-se da palavra latina obsessione. Obsessione, é isso que fala em italiano? Vocês sabem italiano? Obsessione, que significa impertinência, perseguição ou vexação. Vexação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ou uma ideia fixa, ou uma mania, como muitos dizem, que pode ser
de uma mania de ser ruim, uma mania de ser, então, mais ou menos nesse sentido assim. Isso no dicionário. Na internet já explica assim, ela já puxa mais por palavras já para o espiritismo. Obsessão, segundo o espiritismo, lá na internet, seria a interferência prejudicial exercida por um espírito sobre o outro, seja ele encarnado, homens vivos, ou desencarnados, pessoas na internet que explica sem ter a doutrina espírita. Então, eu fui buscar também, didaticamente, na medicina, o que a medicina acha da situação, o que é a obsessão para a medicina. A partir de 1998, que é uma coisa que é recente, né, desde que o livro Espírito 1705, a Organização Mundial de Saúde incluiu o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde, ao lado do aspecto físico, mental e social. Dessa forma, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão em estado de transe, e que o item do Código Internacional de Doenças que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora. Quer dizer, a medicina já está dizendo de que a obsessão é uma coisa real, não é nada de estresse, essas coisas, é uma coisa real que existe, e eles estão tratando isso, não com medicamento, mas com orientação psicológica dos seus pacientes. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item 81, a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que muitas vezes tem a sua origem nas relações que o obsidiado teve por ele em uma existência anterior. Também isso nos capítulos 10 e no capítulo 12, 5 e 6, que é a mesma coisa. Foi no livro do Evangelho, eu fui procurar na página das orações e lá eles explicam tudo sobre a obsessão. Quem quiser buscar, e lá no capítulo 10, 6, ele explica também o que se passa com o espírito e com a obsessão. Veja bem, no 6, no capítulo 10, 6, ele diz assim: há na prática do perdão, assim como no bem, geralmente, além do efeito moral, também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movido por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. Então, que mesmo após a morte, as pessoas que se prometem vingança ou que fizeram maldade um para com o outro, eles ficam com aquele sabor de ódio, e quando a pessoa desencarna, eles ficam esperando até lá na vida espiritual também para se acharem e um desejar o outro. E quando eles vão antes, ou moram antes, então eles não vão, eles ficam na eletricidade e ficam obsidiando nós aqui na Terra, porque eles não querem, eles não se acham que morreu por causa que tem que se vingar de tal pessoa. Então eles ficam obsidiando a gente aqui, que nós se entregamos ou perecemos ou perdoamos a pessoa, ou encaminhamos eles para o bem, ou nós nos encaminhamos para o bem, ou caímos junto com ele na tentação da obsessão. No livro dos Espíritos, no item 473, diz assim: o espírito pode momentaneamente entrar no corpo de uma pessoa viva, é a pergunta, né? De uma pessoa viva, isto é, se introduzir num corpo animado e agir no lugar daquele que está encarnado. Então, assim, como que nós viemos aqui encarnados, temos um espírito aqui dentro, conosco, né? Como que um outro espírito pode vir dominar-nos e tirar aquela pessoa para nos obsidiar? Mas a resposta ela é bem clara e explicativa. O espírito não entra num corpo como entrais de uma casa. Ele se identifica com o espírito encarnado, que é um livro que eu fiz, se identifica com o espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Então o espírito obsessor só entra no corpo da gente para nos obsidiar porque nós permitimos. Porque nós temos os mesmos defeitos que ele tem e nós fomos alguma coisa em comum com ele numa vida anterior. Ou nessa mesma vida que ele está esperando para se vingar. Mas ele entra na nossa obsessão como obsessor se nós permitirmos. Se o nosso espírito, por exemplo, assim, eu, digamos assim, gosto de tomar bebidas alcoólicas.
Toda vez que eu pegar um copo de bebida alcoólica e ingerir uma bebida alcoólica, ele vem e aproveita o odor, o álcool, o cheiro e fica próximo da gente. Para dizer que, ou quando ele gosta de brigar, quando tu está discutindo, ele vem perto para instigar mais, para você brigar mais ainda. Tu gosta de ficar triste, e ele também é um cara triste, ele vem aqui e te ajuda a tu se entristecer. Então, ele só vem se nós permitirmos. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer, tá vendo? Sobre a matéria em que está. O espírito não pode substituir o que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o fim da existência material. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, ele não entra em nós se nós não permitirmos, porque o espírito que vai estar conosco, ele vai ficar até quando foi nos dado o prazo, e quando nós viemos para a Terra, nós já marcamos um prazo X para conseguir fazer a nossa tarefa. Quando chega naquele dia, infelizmente ou felizmente, a gente retorna ao corpo espiritual. E no livro dos Espíritos, 47 ainda, tem a pergunta. Ele pergunta, as fórmulas do exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Então, se existe uma obsessão, existe como tirá-lo. Então, você pergunta se o exorcismo que a Igreja Católica fazia antigamente, eu não sei se faz ainda, ele responde, não. Quando esse espírito vê em alguém levá-lo a sério, eles riem e se tornam virento, teimoso. Então, no caso não sei se vocês, todo mundo deve ter ouvido, a história de Anneliese Mitchell, que foi feito o exorcismo na década de 70, né? Esse é aquele filme do Exorcista, vocês se lembram dela. Então tem um pequeno relato aqui dela, ela era uma menina de aos 16 anos, morreu aos 23 anos de idade. Com 16 anos ela começou a ter mostração de obsessão. E tudo começou quando ela teve uma convulsão. Ela teve aquela convulsão, ela não conseguiu mais ser uma menina normal. Então ela experimentou graves distúrbios psiquiátricos desde os 16 aos 23 anos, e ela foi criada na Igreja Católica, e ela era de uma família mais ou menos de posse, então fizeram todos os tratamentos possíveis, psicologia e tal, para ver se tiravam aquela obsessão. E, num determinado período, ela começou a descobrir coisas sacras, quebrar crucifixo, imagem, ela andava nua pela casa, fazia necessidade em qualquer lugar, até beber a própria urina, e uma vez um amigo da família disse, não, vamos levar para um lugar santo, porque existia na Europa um lugar não reconhecido pela igreja, mas digamos que seja que nem lá no Galvão, né? Não era conhecido nada, mas todo mundo vai lá. E ele levou ela para lá, e ela não conseguiu nem chegar perto, né? Ela quebrava todas as coisas, então daí chegou no momento que ela mesma pediu, com todas as rezas que fazia em casa, que fosse feito um exorcismo. E para ter um exorcismo tem que ter a participação dos bispos locais, tal, autorizar. Então escolheram dois padres, dois bispos lá para fazer o exorcismo dela. Fizeram 72 sessões de exorcismo para ela. E quanto mais eles faziam o caso de desobsessão do exorcismo, mais grave ela ficava. Tanto é que quando ela morreu, os padres e os pais foram condenados por são a morte da menina. Além de não adiantar nada, ela morreu por falência múltipla dos órgãos, por desidratação. Ela já não comia mais e não se alimentava direito, né? Então, eles fizeram o processo, né? Os pais deles foram condenados, e antes do início do processo, quando eles entraram numa tumba da família, então disseram que alguém correu um boato na cidade de que eles olharam pelo vitrô que a menina estava lá depois de 3 anos, ela estava intacta lá dentro. A gente ainda os ossos, a carne não tinha se desprendido dos ossos, não tinha apodrecido. Então houve uma autópsia para ver, então cercaram, não deixaram ninguém ver,
Mas dizem que alguém viu que eles trocaram de tumba ela, mas não pegaram como pegaram ela pelos braços e pelas pernas. Ninguém fala nada, mas os padres não permitem, não deixaram nem que os padres fossem na ver. Ninguém sabe o que realmente ocorreu. Então os padres foram advertidos não comentar mais no assunto sobre o que realmente ocorreu lá. E desse momento eles começaram a estudar, nesse caso, eles começaram a estudar a obsessão. Isso cientificamente. No livro dos médiuns, então, ele explica mais definitivamente. Eu sei que quem está lendo os estudos da mediunidade aqui já sabe que eles estudam mais diretamente, o livro dos médiuns estuda quase sobre a obsessão. Se alguém observar como estão estudando, pode ver. Então ele classificou assim: obsessão simples, a obsessão por fascinação, por subjugação, depois tem as causas da obsessão e os meios de combatê-la. Existe tudo isso aí, mas tem uma maneira de combater ele. É uma maneira bem simples que no final irá a esclarecer. Então, e na explicação que dá no livro dos médiuns, eles falam sobre o médium em si. Mas o médium é a pessoa que para receber uma obsessão, a pessoa tem que ter mediunidade, senão não recebe a obsessão. As pessoas que não dão bola para a espiritualidade, não acontece nada para elas. Agora, aqueles que são sensíveis à espiritualidade, são mais sensíveis a ser obsidiados, porque tem mais idade com os espíritos. Por isso aquele mais tosco, ele não, o cara vai falar em coisa e diz que essa é uma amizade, não dá bola para os. A pessoa mais sensível, não, peraí, tem alguma coisa, ele fica mais a sentir esses estudos. Então, vamos ver então a obsessão simples, o que o livro dos médiuns fala. Ela ocorre quando um espírito ou vários espíritos influenciam a mente de um médium. O médium seria a pessoa que tem a sensibilidade, com as suas ideias, mas de maneira tal que o médium consciente percebe. Por isso, ele pode ver que pessoas que mais cultas, elas sabem quando sentem um arrepio, sentem um mal-estar, sentem uma coisa está acontecendo. Que ele já sabe que alguma coisa vai estar perto dele para dar uma ideia ruim. Então ele já se concentra. A obsessão perturba e pode causar constrangimento quando o médium inexperiente exprime de forma desavisada pensamentos que não são seus e somente se dá conta disso depois que fala. Às vezes até acontece que a gente vê, algumas vezes que vem algum espírito visitar, a pessoa que está falando, de repente ele percebe que aquele espírito ali não é ele está falando uma coisa que a gente não está entendendo, né? Ele, o médium, permanece senhor de si mesmo. Ele reconhece quando fala ou age na influência, sendo que a ele é possível, com o estudo, aprender a controlar-se. Então, o que acontece? Quando acontece essa obsessão simples, a maioria das pessoas já sentem e ele pode controlar ele, né? Então, vamos descobrir o que é, não vamos fazer nada de desesperador e de repente tudo se resolve. Então essa é a obsessão, das mais simples obsessões. Depois tem a da fascinação. É uma ação direta e constante do pensamento e um espírito sobre a mente do médium, paralisando o raciocínio, de tal modo que este aceita tudo que lhe é passado pelo espírito como a mais pura verdade. Então a fascinação, ele é convencido que uma mentira se torne-se uma verdade. Por exemplo, se alguém lhe diz dá uma opinião para ti na vida, você lá depois vai acontecer o fato real, você vai usar aquilo como uma verdade e tu vai perceber que aquilo não existe, é uma mentira. Por exemplo, assim, eu fiquei isso várias vezes com o meu antigo trabalho no banco, que o banco é regras e pronto. E as pessoas vinham convencidas de que eles podiam fazer uma coisa dentro do banco que podia. E quem que ele falou, mas foi o fulano lá, eu escutei na televisão, não sei o quê. Então, automaticamente vinham com a ideia de que podiam fazer, mas não existia aquela coisa. O espírito que se dedica à fascinação do médium é ardiloso, pois primeiro ele tem de ganhar a confiança restrita do médium para aos poucos ir dominando o seu raciocínio. Aí começa a vir o perigo. A partir do momento que ele domina o espírito, aí a coisa começa a complicar. Daí então vem a subjugação. Influência tão forte sobre a mente do médium que esse não mais raciocina e nem age por si mesmo. Como marionete do espírito,
ou dos espíritos que a influenciam. Não é só um. Às vezes a pessoa ela é cheia de sensibilidade e é uma pessoa que teve um monte de inimigos, eles veem um monte de pessoas ali tocar, te dar maus pensamentos, te dizer que tu tem que fazer coisas mal, coisas ruins, eles querem ver a tua perdição. Então eles vão induzir a você fazer coisas indevidas para se prejudicar tanto a saúde física quanto a tua saúde moral. O motivo que leva a nós termos a obsessão. Na pergunta 245, no item 245 do livro médio, os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes é a prática de uma vingança contra a pessoa que pagou em sua vida ou numa existência anterior. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Um fato que aconteceu anteriormente na nossa vida, que nós estamos devendo para o cara ou magoamos aquela pessoa, ela vem aqui nos trazer coisas mais do mal e nos dá pensamentos ruins. Frequentemente é apenas o desejo de fazer o mal, pois como sofrem, desejam fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentar e humilhar as pessoas. Essa aí é o pior dos piores motivos. Quantas vezes você já pensou, pensaram em se concentrar? Vocês conseguem ficar um minuto assim com o pensamento você mesmo, olhando a tua mão sem pensar fora da gente? E ali que acontece às vezes as coisas, ele está ali quietinho, depois está pensando lá num negócio, está pensando numa maldade, está pensando num objeto, ou está pensando num dinheiro, numa pessoa. Então a gente não. Esse é o momento que eles vêm e dão um pensamento para nós. E aquele pensamento que vem, o cérebro ele grava daí. Quando tu está fazendo o pensamento, o cérebro vai gravar aquilo e vai te induzir a você sempre fazer esse mal para outras pessoas. Ou fazer uma coisa errada, ou desejar o mal para alguém, coisa dessa forma. Ver o vizinho que está com um carro novo, ou tal assim, né? A vizinha que está lá abrindo saia, que é uma devasada, começa a dizer um monte de coisas ruins. Esse é o momento que acontece. O que move os obsessores? Um dos principais, aqui o que nós falamos até agora, é a vingança. A vingança é o que mais move o obsessor a agir contra o ser humano, contra os espíritos encarnados. Depois vem o orgulho do falso saber, que eles se acham que eles seriam melhores do que aquela pessoa que está ali, que aquelas pessoas que iriam se vingar. Eles acham que aquela pessoa devia ser tão pior quanto ele. Então ele se acha melhor, ele vai querer se ditar regras para aquela pessoa e no fim ele vai ter orgulho do falso saber, quer saber mais que o outro. E o desejo de fazer mal. Como ele tem a vingança e tem aquele orgulho de saber mais que a outra pessoa, então ele deseja sempre fazer o mal para a outra pessoa. Então eles fazem mesmo, eles vêm com... Por que eles fazem o mal e querem a desgraça dos outros? Porque eles vivem na erraticidade e lá é só desgraça, lá eles não têm condições de fazer nada, é só sofrer, a não ser que venha ter um atendimento ou um pensamento positivo para que eles possam sair da erraticidade. A erraticidade é onde fica entre o espírito desencarnado, que ele não sabe onde está, ele não sabe nem que morreu ainda. Então esse é o pior período do espírito desencarnado. Ali ele volta e fica perambulando, aqui provavelmente são bloqueados, mas só saírem fora, está cheio deles aí esperando para fazer uma maldade, porque eles não sabem nem aonde ir. Aí que entra a caridade dos espíritos e espíritas, indicar, dar um momento de paz para eles, dizer que aqui nós não queremos vingança e damos o perdão e aceitamos também se eles nos perdoarem por uma falha que a gente fez com eles. Tem outra vez que eu falei aí, acho, sobre o casamento também é da mesma forma. E em vidas passadas a gente viveu com a mesma pessoa e nessa encarnação a gente veio novamente com a mesma pessoa para cumprir aquilo que nós não cumprimos na encarnação passada. E a fraqueza moral, que é uma coisa ruim também, né? Ódio e inveja de quem faz o bem. Então são esses passos, esses cinco itens aí, são os mais propícios ao obsessor dos obsidiários. E quais são os meios de combater os espíritos obsessores? No item 249
diz assim: o meio de combater a obsessão varia, segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com os espíritos mentirosos, como acontece na obsessão simples. Uma obsessão simples é fácil de lidar. Essa não será para ele mais do que um fato desagradável, mas precisamente por ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-los. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium, nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Essa é uma das táticas. Quando sente que está sendo enganada pelo espírito obsessor, simplesmente não dá bola. Ele não vai me enganar, que eu sei como é que eu vou lidar contigo. Ele já vai, que nem foi falado no começo, se der importância ao espírito obsessor, mais ele vai atacar. Tu tem que dizer: então fica aí que eu fico na minha. O segundo, causar-lhe a paciência, cansar-lhe na paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Porque ele vai tentar, e você tem que ser paciente. Quando se convencer de que perde o seu tempo, ele acabará por se retirar, como faz os importunos a quem não escuta. Você já sabe isso na vida normal da gente. Se vê um chato, sempre tem que encher as paciências, tu começa a não dar bola mais para ele, ele vai chatear outro, né? Pode ver, pode ser no serviço, lá no bar, onde tu está, no jogo de futebol, sempre tem um chatão que te encosta lá, mas se tu não dá bola, ele vai lá para o dos espíritos, é a mesma coisa. Ele vem te chatear, vem te dar maus pensamentos, mas tu tem que ser reforçado e não ouvi-lo e fazer de conta que ele não está aí. É difícil? Fazer o quê? Mas temos que fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28, parágrafo 31, a obsessão é quase sempre por resultado de uma vingança exercida por que muitas vezes tem a sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele em uma existência anterior. Então, ele frisa mais uma vez de que aí está a pior das graves, é que nós estamos sendo obsidiados por alguma coisa que nós fizemos para alguém na vida anterior. Então, pode ter sempre isso na cabeça e procurar sempre achar uma maneira de perdoar ou tentar mandar uma mensagem para esse espírito dizendo assim que nós ou perdoamos se foi alguma ofensa contra a gente, e se nós ofendemos eles, então nós pediremos perdão e pedirmos que nós possamos ajudar a provar que nós tivéssemos perdão por isso. Na prática do perdão e na prática do bem em geral, tem um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto de seu rancor. Sem ser falso quando aplicado ao homem aquele provérbio: morto o cão, acaba a raiva, ou mata-se a cobra, acaba-se o veneno. Isso na vida normal nossa sim, mas no lado espiritual não existe isso. Morreu com ódio, vai levar o ódio sempre com ele, até ele se regenerar ou ser perdoado. O espírito mal espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente atormentar, atingindo nos seus interesses e nas suas mais caras afeições. Às vezes o espírito vingador, ele não vem só daquela pessoa que tem a dívida com ele, ele vem de um filho, vem de uma esposa, vem de um parente, para que ele instigue você a vingar de você. Então, às vezes, tu tem um inimigo, tu não sabe nem de onde vem o cara, né? E daí você não foi. O cara estava próximo, tu desejou o cara para ele vir e sair ali para que você perca a paciência. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no 10.5, conserta-te sem demora, isso está escrito lá em São Mateus, conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandado para a cadeia. Em verdade eu vos digo,
que não sairá de lá enquanto não pagares o teu último centavo. O que ele quis dizer isso? Se tu tem uma inimizade com alguém agora, aproveita que você está aqui com ele. Peça perdão, ou se redime das tuas faltas, porque senão, como ele diz em parábola, aí vai ser entregue o mandatário, que vai ter que mandar para a cadeia, e você vai ter que ficar lá preso até pagar o teu último pecado que tu teve, até o teu último resquício que tu teve. Então, tem um inimigo agora, vai lá, desculpa com ele. É difícil, eu diria para mim, eu falo isso por mim. Para mim, pedir perdão a alguém que me encheu a paciência demora um pouquinho, mas é o certo que tem que fazer isso. Por isso que existe o Espiritismo de nós. Quantas mágoas nós temos na vida? E se nós levarmos essas mágoas para outra vida, é uma outra. Essas pessoas ou obediando alguém, ou se ligando de alguém, eternamente. Então, o que seria uma essência de evitar a obsessão? É perdoar, amar e fazer o bem. Essa é uma das principais das causas. Eu lá conhece mais, no capítulo 5, sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que esse pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra, e da outra para outra, da outra para outra. Por isso que nós sabemos que quantas encarnações nós já não tivemos e ainda estamos aqui, Fernando aqui. Cada parece que é um turbilhão de coisas que vem para cima da gente, mas por quê? Porque ainda não aprendemos a perdoar, não aprendemos a fazer aquilo que Cristo nos ensina, que é amar. Pode-se, pois, ter inimigo entre os encarnados, é a pergunta do livro dos Espíritos. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados? Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas, e que representam uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dessa Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência aos inimigos encarnados, igualmente devemos ter para os que estão desencarnados. Então, eu quis dizer aqui que existem os obsessores, porque o cidadão nunca perdoou o outro cidadão. Então, eles moram e convivem, vai ter sempre isso. Então, peça o perdão hoje para aquele que vos deve, ou aqueles que lhe têm falta, porque na próxima encarnação vai começar tudo de novo. Vai ter que vir aqui com aquela pessoa, ou ela vai ficar até obsidiando se ela estiver em outra cidade ainda, e você não vai ajustar as suas contas. Por isso, Cristo sempre pregou o amor e o perdão e fazer a caridade. Então a gente pensa, não vamos ficar nessa vida a vida inteira, porque é difícil nós continuarmos a fazer isso. E só agora estamos aprendendo. Ou talvez na outra encarnação anterior, será que nós não aprendemos também e não fizemos? Né? Estamos aqui no mesmo local de novo, tentando aprender. O Espiritismo vem provar que esses demônios, como foi chamado, não são mais do que almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. E não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. Então nós temos que sacrificar os nossos sentimentos e fazer a caridade. Começar hoje. Já devíamos ter começado na encarnação passada. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedir-nos de fazer o mal, mas também de induzir-nos ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. E assim que a máxima de Cristo, amai os vossos inimigos, não fica subjeta ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Então, aquela palavra crítica que amarmos uns aos outros e amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, é a máxima para sempre. Né?
E como nós vamos amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos? Onde é que nós vamos começar ao amor? Amar nós mesmos. E nós amando nós mesmos, nós estamos amando esse Deus que está dentro de nós. Daí sim nós podemos doar alguma coisa ao próximo. Vamos ver o nosso amor que existe dentro da gente. Portanto, pensamentos fixos ou sentimentos arraigados ao passado, que nos desarmonizam e nos fazem adoecer, podem ser sintomas de um processo obsessivo, espiritual ou anímico, uma auto-obsessão, aos quais estamos imperceptivelmente atrelados. Que às vezes a obsessão ela não vem só em termos de dizer coisas ruins, digamos, mal-estar, depressão, essas coisas, ela vem em formas de doença também. O obsessor vai fazer que você tenha hábitos alimentares ruins, que você pensa diferente e no fim ou se irrita com facilidade e vai ficar com doenças tipo câncer, vai vir gastrite, vai vir problemas estomacais, problemas de saúde, problemas de se alimentar mal, vai vir problemas de estômago, etc. O tratamento psicoterápico em conexão com o tratamento espiritual torna-se fatores indispensáveis no sentido de conscientizar o indivíduo para buscar do equilíbrio biopsíquico espiritual que, quando conquistado, propicia uma agradável sensação de bem-estar e uma nova visão da vida. Então, não é necessário só você se agarrar na espiritualidade, e acho que vai estar lá também, mas vai ter também a parte que tem que ter os teus cuidados corporais, mente e espírito, tem que cuidar do teu corpo, vai no médico, vai ter uma alimentação de pessoas habilitadas para isso. Né? E, então, a essência de tudo, que vai evitar a obsessão futura, aquela que já está lacrada, que já está lá na necessidade, basta nós só enfrentarmos e saber identificá-la. Mas o que temos que fazer para evitá-lo no futuro? Perdoa, e de todas as noites, perdoa, meu Senhor, assim como eu perdoo os meus inimigos. Essa frase que a gente nunca deve esquecer: perdoa, Senhor, assim como perdoo os meus inimigos. Se não fizer dessa forma, automaticamente não terá o perdão também, porque ele só aceita aquele que perdoa até 70 vezes 7 uma falha dos nossos inimigos. Então, pessoal, como eu falei que ia ser uma coisa bem técnica, não tem muito o que explicar, porque ela tem que ser estudada detalhe por detalhe. E o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, ele fala de quase todos os itens sobre os espíritos, todos os momentos ele fala sobre isso. Está vendo como está aí minha mão? Então eu queria deixar essa mensagem, que nós não devemos fazer mal às outras pessoas, não olhar as outras pessoas com discernimento pelas aparências. Às vezes nós julgamos as pessoas na rua dizendo que aquele cara como anda mal vestido, podia ter, aquele cara com aquela caminhonetona lá, ele podia dar mais para os pobres. Outra coisa, quanta gente passando aí na rua, aí, nosso lar espírita aqui com 2, 3. São aí as pessoas que vêm em busca do saber, em busca da espiritualidade. Então, é um videozinho tem mais 9 minutos para encerrar, enquanto que o Marcelo e a Maru se preparam para fazer o passe. Eu vou deixar um vídeo tocando aqui e quero então a minha dissertação e desejando a vocês um bom retorno para a nossa cidade. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Além da contagem de material, está bacana. Então, de material para a semana, foi tudo tranquilo. Maravilha. Primeiro visante, está faltando? Não está faltando, não. Estão usando. Quem é esse cara? Esse é o Hernani. Esperando que você contratou para acelerar o Hernani. Acelerar. Perdão? Contábil, hein? Coisa, não é que usar mais o material da obra como banquinho, tá bom? Hernani. Aí, guarda esse galão e pensa onde trabalho, viu? Para acelerar o... Cara novo, esquisitão que são, hein? Esquisitão? Esquisitão mesmo. O cara nem joga truco.
Nem cumprimentar a gente, ele cumprimenta. De jeito assim, a gente tem que dar um jeitinho nele. Vamos dar uma salvinha pra ele. Fernando, essa peça aqui foi ele lá no preparo. Urgente. Ô, senhor Elias, mandou entregar pro senhor aqui, que é isso aqui? Não sei, foi o meu... Oi, desculpa, senhor Elias, que tipo de brincadeira é essa, rapaz? Quem te deu esse tipo de liberdade? Vocês estão contando de brincadeira? Bota no trabalho, rapaz. Está todo mundo trabalhando bem aqui na obra, mas mesmo assim a gente está com o cronograma atrasado. Eu não sou do tipo que promete e não entrega no prazo. Então eu quero propor para vocês o seguinte, que a gente consiga completar a etapa 1 do andar de cima ainda essa semana. Se vocês colaborarem, eu prometo o melhor churrasco que vocês já comeram na vida. E todo mundo aqui sabe que eu sou bom de espeto. Então não é? Além do churrasco aqui na obra, eu prometo também uma picanha de presente para vocês levarem para casa. Combinado? Maravilha, todo mundo dispensado. Obrigado, Elias. O que é isso, rapaz? Presta material, Fernando. Pega isso aqui. Arruma entrar isso aqui lá. Então só, olha a brincadeira aí, rapaz. Estourando o quê? Vai trabalhar com oi, cidadão, rapaz. É uma bolinha vermelha em silêncio numa construção. É verdade. Ô, pessoal, tá ficando maluco na hora do trabalho? Vamos aí, agiliza. Acorda, rapaz. Vamos trabalhando. Oi, Miriam. Olha que eu fiquei dormindo, cara. Vai trabalhar com o meu. Depois do lixamento, a comunidade está pronta. E o Hernani, como é que está indo? Mas é questão de trabalhar bem. O que a gente faz? Ontem eu não rodei. Ontem eu não rodei. Hoje eu quero jogar. Ganhando no próximo. Eu quero jogar. E aí, pessoal? Estão gostando da caminha? Poxa, olha aquela picanha que você prometeu para ele levar para casa. Bom, rapaz, aí não está satisfeito? Eu quero trabalhar tanto que conta. E eu lá sou homem de não cumprir o que eu prometo? Ô, chefe, aquele ali vai ganhar também. Claro que vai. Mas o dele vai ser especial. Daniel, vem cá um pouquinho. Cata tudo que o pessoal deixou sobrando. Cocinho, dedo e traz pra cá. Daqui a pouco. Meu amigo. Põe cada um aí. Vem. E foi, Elias? Mauro, eu acho que você tinha que fazer essa história aí. O pessoal já tem sacaneado a grande semana toda. Eu acho que você tinha que dar um exemplo. Ô, Lô, vamos levar as coisas mais bem esportivas. Qual o problema do pessoal se divertir um pouco? A questão é que depois eu tenho que ficar segurando o jogar. Ah, esse respeito, não. Tá todo mundo esperando por esse momento. Vem cá. Pessoal.
como vocês cumpriram aquilo que a gente tinha combinado. Vocês mereceram esse churrasco aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado da festa. E para terminar, a picanha a vácuo de presente para cada um de vocês levar para casa de vocês. Primeiro eu vou entregar para o meu amigo Elias. Pessoal, vamos chegar aqui, vocês vão pegar, todo mundo, né? Ver se tinha corrido, e aí, pessoal. Hernani, a gente não se esqueceu de você. Vem cá. Sabia que vocês não iam esquecer de mim. Ô, Mauro, seu grandalhão, gosta de ficar fazendo brincadeiras, mas sempre soube que você tem um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês, mas não é por má intenção, não. Tenho 3 crianças pequenas lá em casa. A minha mulher faz anos que ela está presa numa cama, em vale. Às vezes ela passa mal à noite, tem que ficar a noite inteira acordada. Por isso que durante o dia eu não tenho muita vontade, né, condições de participar das brincadeiras com vocês. É muito difícil de colocar comida na mesa. E você pode achar esquisito que eu vou comer sozinho no campo. Quase sempre eu não tenho nada para colocar na minha marmita. Um pedaço de carne para colocar na mesa. Por isso que você te representa muito. Hoje, meus filhos vão ter vou comer um pedaço de carne. Estudo para a reflexão, né? Não tem propósito de dizer que você não possa ter uma boa ética, discernimento para fazer a obra de Deus, mas mostrar como é errado julgar segundo as aparências das pessoas. A mensagem que é para nós termos essa semana a reflexão, né? E dizer a todos vocês que voltem para os seus lares e para edificar mais o espírito de vocês e para com as pessoas. Então, eu pediria que todos entrassem novamente no poder divino, levaremos o nosso pensamento ao Criador. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa noite de oração, obrigado por tiver essa mensagem, desígnios para levar a paz às outras pessoas, levar a paz as outras pessoas, aquilo que aqui é familiar de nós mesmos, pelos Espíritos que nos rodeiam. Além dos intercessores, também tem, nós praticamos a fé na terra. Quem quiser aí. Pode estar. Só mandar uma direita.